MaxiCast apresenta Pod Doctor. Olá, gente! Estamos mais uma vez reunidos aqui para mais um Pod Doctor. Hoje trouxemos aqui o diretor da Maxi Imóveis, Roberto Quintieri, e o tema é: compra de imóvel é um bom investimento? Sim ou não? Você vai descobrir isso já já. Estamos aqui com César Mello, da CBM Corretora de Seguros, com Luiz Queiroz, diretor da Maxi Corretora de Seguros, e com Roberto Quintieri, que é o diretor da Maxi Imóveis e está trazendo aqui insights importantíssimos para a gente, para você que está comprando seu imóvel, para você que pretende comprar o seu imóvel, para você que quer apenas tirar dúvidas e nos acompanhar. Obrigado aí por estar presente conosco e vamos para mais um podcast com muitas informações relevantes aqui que vão fazer diferença na sua vida. Meu nome é César, eu sou fundador da CBM Corretora de Seguros, e a gente sabe que a parte de seguros, a parte de risco, tudo muito converge com essa questão patrimonial. No final do dia a gente quer, obviamente, crescer e proteger o patrimônio. E eu acho que uma das grandes formas de a gente conseguir crescer o patrimônio é através do patrimônio imobiliário, Você vai imobilizando, compra o primeiro apartamento, depois você... O brasileiro tem muito essa cultura, Acho que a gente herdou isso muito dos portugueses, De ter a nossa casa, de eventualmente tentar ter uma segunda renda através do imóvel, e assim a gente vai construindo patrimônio. E aí, uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte: quantas pessoas hoje compram imóvel à vista no Brasil? Bom, eu sou o Roberto Quintieri, diretor da Maxi Imóveis. Eu vim aqui hoje responder aqui algumas dúvidas, perguntas aqui dos nossos colegas aqui, nossos amigos, e espero que vocês gostem do nosso bate-papo. E respondendo a essa pergunta aí que está abrindo o nosso podcast, eu posso afirmar que poucas pessoas compram imóveis à vista no Brasil. Na verdade, é um grupo muito pequeno, de apenas 20% das pessoas conseguem ser capitalizadas o suficiente para comprar imóveis à vista no Brasil. E aí isso a gente conclui que o restante, a maioria esmagadora das compras de imóveis, das transações, são feitas através de financiamento bancário. As pessoas têm que recorrer ao financiamento bancário, no sistema bancário. A questão do financiamento bancário, como a maioria não tem, de repente, capacidade financeira para comprar à vista, é um instrumento legal, que possibilita muitas vezes aquela pessoa interessada, a comprar um imóvel, conseguir atingir esse intento, esse sonho, César está falando agora, isso aí é uma coisa que vem da nossa herança, dos portugueses e tudo, mas é verdade, a gente escutava, quem tem bem, tem tudo, todo mundo quer comprar sua casa. Então, essa é uma grande preocupação. Pode ser que até esse pensamento venha, César, Mudar com o passar do tempo, Porque hoje você pensa duas vezes, Tá batendo na porta de todo mundo a reforma tributária, quem tem muitos imóveis, na hora de transmitir os bens aos seus herdeiros e tudo, Então tem todo um contexto hoje que pode ser que obrigue praticamente a gente mudar um pouquinho esse pensamento. Exatamente. As novas gerações, Acho que as novas gerações estão fazendo essa conta hoje, que talvez nossos pais não tenham feito tanto no detalhe, mas também a tributação era outra, o Carlos lembrou bem. Então, antigamente, talvez fosse mais vantajoso, fiscalmente falando, além, obviamente, de você ter a valorização do imóvel no tempo. Mas hoje, as pessoas fazem essa conta e as novas gerações também veem outros bens para concorrer necessariamente com a aquisição do imóvel. Então são os investimentos, que você faz financeiramente. Você às vezes compra um imóvel na expectativa, vou alugar para ter uma rendinha. Mas de repente, se você considerar o valor daquele bem bem aplicado, você vai estar botando uns 15% a 17%, que é o atualmente, com a Selic a 15%, você pode estar conseguindo isso. Se você tiver uma boa assessoria, se você for bom nisso, pode ser que consiga até mais na Bolsa de Valores. Então, o cara acaba deixando de comprar um imóvel, por exemplo, para viver de renda, de aluguel. Por que isso pode acontecer? Porque ele vai comparar, eu dei R$500 mil num apartamentinho, vou alugar por quanto? R$3 mil? Mais ou menos? Uma média, a gente pode falar que é uma média do aluguel residencial, a gente consegue
alcançar 0,35% do valor do bem. Nem 0,5%. Nem 0,5% Quando você hoje, consegue. dependendo do investimento, você passa até de 1% ao mês. Então, não tem custo de manutenção, não tem risco do cara não pagar o seu aluguel, aquelas coisas que a gente sabe despejado, que são mais complicadores, né? Infelizmente, isso vai mudando. É claro que se você fizer isso bem estruturado, você fazendo uma mesclagem aí de investimento em imóveis, também investimento em moeda, pode ser que você consiga bons resultados, né? Porque também, ao mesmo tempo que o rendimento da aplicação é boa, existe um risco enorme também do dinheiro na mão do governo. O imóvel tem aí umas situações que acontecem que deixam a gente um pouco assustado. Né? Eu, como sou da área imobiliária, eu costumo dizer que o imóvel é um investimento sólido, né? Existem outros lucrativos. Não deixa de ser, a gente espera que continue assim, né? Esperamos. Tem uns burburinhos, umas fake news na internet. Que a gente não se dizem que onde há fumaça há fogo, né? De que não demora muito, bem não é mais seu, né? Inclusive tem ao longo do mundo aí, tem países, né? Que tem uma situação totalmente diferente em relação aos imóveis, né? O imóvel não é particular, né? A residência não é privada, é do ente público, né? Entendeu? Então essa é a diferença. Bom, aproveitando esse bate-papo aqui também, né? A gente inverteu aqui um pouquinho as perguntas, né? Pode ter uma pergunta. A gente pode improvisar. Eu vou para a segunda. É porque César e Carlos, né, os dois com C. Os dois com C. É possível comprar um imóvel financiado dando qualquer valor de entrada? Não. Isso não é possível. Existe um limite mínimo para você dar de entrada para viabilizar a compra de um imóvel. E isso aí é geralmente de 20%. Em determinados momentos, esse valor sobe para 30%. Em momentos de crise, esse valor chega a 50%, 40%, 50%, às vezes para determinadas faixas de renda, determinados programas do governo, mas a média é entre 20% e 30%. E um cliente que tem um alto relacionamento com o seu banco, né, com o seu gerente no seu banco, consegue às vezes 90% de financiamento, dando apenas 10% de entrada. Geralmente funciona dessa forma. Só que isso muda com muita frequência, tá? Isso costuma mudar mesmo. Muda com muita frequência. Já estava batendo aí, acho que 30, 40, já está de novo 20. Já está 20 mas de novo. Eu comprei também imóvel nessa condição com 10% de entrada. Mas tem tempo, hein? Até hoje é possível ainda, mas depende de um alto relacionamento do cliente com o banco. Acho que vai de quanto você tem de relacionamento com o banco, qual o valor do imóvel e qual o momento também, se o governo está estimulando, se não está estimulando. Exato, né? Exatamente. Bom, eu sou o Luiz Queiroz, né? Diretor da Max Corretora de Seguros. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá, vamos compartilhar conhecimento e ao mesmo tempo que você compartilha, você aprende ensinando. Exatamente. É isso? Eu queria falar uma coisa importantíssima. Eu acho que a pessoa aplicar no imóvel, a compra de um imóvel, tem que fazer parte da pulverização do investimento, de uma aplicação da pessoa, né? Essa diversificação, você tem um pouco em renda fixa, um pouco em ações, um pouco em imóveis, né? Obviamente no início da vida você quer primeiro adquirir a sua casa, a nossa cultura, né? A gente primeiro quer adquirir a nossa casa. A necessidade básica da gente, né? A moradia. Né? E aí depois você vai diversificando. Quer ter um teto, perfeito. É o pensamento de todo mundo. É de pai para filho isso, né? Olha, primeiro você compra a casa, né? Primeiro você garante o seu teto, né? Então a gente também tem uma cultura contra o aluguel, né? É cultural isso, que a gente estava falando das gerações, né? A minha geração é uma geração como a de vocês também, que vem de um ideal de você comprar a sua casa, não pagar aluguel para ninguém, né? E hoje as novas gerações entendem que eventualmente pode ser vantajoso você pagar aluguel, você tem mobilidade geográfica, você pode trabalhar onde você quiser. Exato, né? Os nômades digitais, a geração Z aí. Exato. Né? Mas a gente também tem uma coisa, a gente pensa o seguinte, olha, posso ser um nômade digital, tô na minha casa, eu alugo a minha casa, fico com esse recurso, mesmo que não seja tão alto, mas eu posso ter essa mobilidade mesmo tendo uma casa. Eu acho que esse que é um ponto-chave, né? Isso é bem legal mesmo. Isso é verdade.
E ele tendo imóvel, ninguém vai tirar esse imóvel dele, né? Exatamente. Aquela história, né, dos ovos na mesma cesta, enfim, todos nós já sabemos disso. Bom, eu tenho uma perguntinha para você, Roberto. Fala, Luiz. As regras de financiamento imobiliário são fixas ou mudam com o tempo? Ó, Luiz, se você hoje está pensando em financiar algum imóvel, você tem que estar atento às regras que os bancos estão disponibilizando, né? Oferecendo, porque isso costuma mudar com bastante frequência, tá? Taxas de juros, volume de entrada, tá? Então, todas essas coisas influenciam os financiamentos. E você precisa estar bem antenado nisso aí para viabilizar a sua compra. Tem que acompanhar o tempo econômico. Exatamente, tá? De onde o banco vai tirar fundos para emprestar o dinheiro, tá? Por exemplo, um dado importante é que os depósitos em poupança vêm diminuindo, né? Inclusive os saques vêm aumentando. E um grande banco brasileiro, que é responsável por uma fatia enorme do financiamento bancário, ele tem o seu funding, né? Onde ele tem a grana para movimentar nos financiamentos bancários, financiamentos imobiliários, isso vem diminuindo, esse recurso vem diminuindo. Então é necessário que fazer alguns ajustes para que o financiamento não pare, né? Continue sendo viabilizado às pessoas. Então isso é alterado o tempo todo. Eu tem que falar, até para vocês também, né? Por que vocês acham que está diminuindo a poupança? Será que é porque as pessoas estão melhor informadas, em vez de botar o dinheiro na poupança, faz outras aplicações? Bancos menores estão estimulando as pessoas a fazerem investimento. XP, entre vários outros, né, que tem aí, sempre fazendo, agora tem um cofrinho lá que o cara põe, o cara vai no CDB, o cara vai no renda fixa e tudo mais, porque já ganha um pouco mais. É claro que esse investidor precisa analisar o imposto, né, que ele vai pagar com base nesses rendimentos para saber se fica menor ou maior que a poupança. Mas eu acredito que a poupança paga tão pouco para o investidor que desestimula o cara mais informado, o investidor mais informado, a colocar o dinheiro lá. Então o que acontece? Como os agentes financeiros usam o dinheiro da poupança para impulsionar imóveis, construtoras e tudo mais, esse tipo de financiamento do próprio imóvel, começa a faltar recurso, né? Aí tem que botar a grana lá, o governo tem que botar essa grana lá para poder emprestar esse dinheiro. Exatamente. Isso também acaba causando, acho que, um outro problema, que seria o aumento do valor dos juros para você pagar o financiamento imobiliário. Encarece os juros, aumenta a entrada necessária, senão a conta não fecha. Mas os bancos ganham muito em relação a isso também, né? Eu acho que deviam remunerar melhor a poupança para continuar estimulando, ter um programa, alguma coisa do tipo, porque o dinheiro na poupança, a pessoa não se preocupa muito, ficar vigiando, nada disso, e aí ele consegue usar esse recurso, mas bom, acabam ganhando muito com o dinheiro da poupança, que paga tão pouco para o investidor. Eu tenho uma informação legal. O pré-sal vai, uma parte do recurso explorado do pré-sal vai ajudar o financiamentos imobiliários, tá? Isso é uma informação interessante, é um novo recurso que vai ser utilizado. Isso é informação recente. Provavelmente para casas populares, né? Eu não sei exatamente o perfil que vai ser emprestado. Essas residências populares em alguns lugares realmente é horrível, né? Então eu acho que o governo deveria investir um pouquinho mais para entregar uma moradia mais decente ainda, porque alguns realmente que a gente conhece por aí é complicado. Bom, mas aí quem tem que fiscalizar é o governo, né? O próprio banco que financia essas construtoras deveriam ter bastante responsabilidade em relação a isso. Roberto, cita pra gente aqui uma situação que faz a entrada do financiamento aumentar. Quando é que eu sou obrigado? Você já fez um pequeno briefing aí, mas o que faz com que eu tenha que pagar uma entrada maior para poder conseguir financiar o meu imóvel? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, a gente tem até 80 anos de idade para financiar o imóvel, tá? Nosso financiamento só pode decorrer até que a gente complete 80 anos de idade. Então, se eu tenho, por exemplo, 50 anos de idade, eu tenho 30 anos para dividir
minha dívida lá, né? Pagar meu financiamento. Agora, se eu tenho 65 anos de idade, por exemplo, eu só vou ter 15 anos para pagar meu financiamento. Em curto prazo de dívida. E aí, automaticamente, aumenta os juros também, né? aumenta o juros, aumenta o valor da parcela ou aumenta o valor da entrada, né? Se eu tenho que pagar 300 mil em 30 anos é uma coisa, se eu tenho que pagar 300 mil em 10 anos é uma coisa mais apertada, né? Você tem que fazer e aí, essa conta, né? tem que fazer essa conta. Né? Por isso que é bom ter o serviço de a assessoria de uma empresa especializada. Nós aqui na Max Imóveis fazemos isso, né? Fazemos de forma gratuita simulações de crédito dos nossos clientes e para mostrá-los como isso é possível viabilizar um financiamento nessas condições. Então, Roberto, é importante que o nosso público saiba disso, os nossos clientes, né, do Grupo Max Doctor, sabe que hoje nós temos exclusivamente para você uma assessoria imobiliária. Intermediação de imóveis, compra e venda, locação por temporada, locação fixa de partida. Então temos toda uma estrutura para te ajudar. Inclusive no site da Max Imóveis, se você acessar lá, já tem imóveis disponibilizados para os clientes. Aqui nós recebemos o seu imóvel para colocar à venda. E aqui quem nos conhece, quem já é cliente nosso, sabe da transparência, da honestidade, do trabalho correto e empático que nós fazemos para te ajudar a solucionar qualquer dúvida que você tenha em relação a essa prática, a compra, a venda do imóvel, a apuração do ganho de capital, né? Se você precisar, eu quero vender meu imóvel, preciso fazer uma avaliação se eu vou pagar ganho de capital, que é aquele lucro imobiliário, né? Quanto é que eu pago de imposto? Se precisar de uma simulação, fale conosco aqui, nós vamos te ajudar a resolver essas questões. Por isso mesmo nós estamos aqui reunidos hoje para trazer essas informações, para te ajudar a tomar as decisões mais corretas, possíveis, mais acertadas, né? Isso aí, com certeza. Olha, eu acho que tem um ponto, a gente vê hoje com essa questão dos juros, a gente vê o Copom reunião atrás de reunião sem baixar os juros. Isso, obviamente, ingessa um pouco a economia, desestimula, né, o financiamento, porque todo mundo fala, pô, vou fazer uma conta aqui, 15% ao ano, fica muito caro. Né? Em 4 anos a gente está falando de 60%. Então isso tudo desestimula um pouco esse impulso de financiamento. E aí a minha dúvida é a seguinte, nesse contexto de juros altos, vale a pena comprar um imóvel, mesmo com esses juros altos? E aí eu queria entender de você. A gente sabe que tem uma questão de valorização, mas entender com você até que ponto você, como especialista, pode trazer isso para a gente. Pô, legal, César. Boa pergunta, tá? É uma pergunta muito interessante. Demanda uma análise mais fria, né? Mas eu costumo falar que os juros estando altos impactam um pouco na nossa predisposição a adquirir um imóvel. Isso é um ponto, isso é um fato, né? Agora também, por outro lado, os imóveis eles valorizam com o passar do tempo. E se você espera o tempo passar na expectativa de que os juros diminuam, esse imóvel que hoje é 500 mil, 1 milhão, daqui a 3 anos, 5 anos, ele não vai ser mais 1 milhão. Ele vai corrigindo também, ele vai corrigindo automaticamente. Via de regra, em regra geral, o imóvel sempre valoriza com o passar do tempo. Tirando uma crise, uma bolha que exploda, que faça o preço cair, isso não é normal, não é recorrente as bolhas explodirem por aí. Então o normal é ele se valorizar. E existe também uma outra coisa que eu falo, que existem alguns eventos que fazem o mercado imobiliário nunca parar, nunca travar 100%, que são casamentos, divórcios, heranças, falecimentos, sucessões, porque a pessoa que casa precisa de uma casa nova, a pessoa que divorcia precisa de um imóvel novo, precisa vender o imóvel para repartir o bem, e um casal que se separa geram 2 compras, uma herança que fica para dividir para 3, 4 herdeiros, aí vai repartir o dinheiro, vai gerar mais outras compras também. Multiplica, né? Isso multiplica. Eu particularmente vendi um imóvel no ano passado para uma pessoa que justamente se separou e precisava urgentemente comprar um apartamento novo, e a gente viabilizou com o nosso trabalho a venda de um apartamento para esse cliente, que foi um impacto
estrondoso na vida dele, sair de onde ele residia e ir para a nova casa dele. É um novo momento de vida. É um novo também, momento de vida, né? Reescrever a nova história. E a pessoa precisa de uma solução, né? Eu acho que isso é importante. Precisa de uma solução para morar perto do filho, né? Para morar perto dos pais, para morar perto do trabalho, perto da escola dos filhos, exatamente. Exato. E a gente, quanto mais nos grandes centros a gente está, mais complicado fica esse deslocamento. Né? Então, quanto mais perto você mora do teu trabalho, quanto mais perto você mora da sua família, mais qualidade de vida você tem. Otimização do tempo, né? Que é primordial hoje. É isso aí. No dia a dia, no dia a dia. No corre-corre de nós, trabalhadores, né? Exatamente. Mas a gente vê também uma coisa que é interessante, que é a questão emocional, né? Essa coisa de comprar, quando você está motivado emocionalmente, os juros não vai fazer diferença. Não é tão relevante. Não é relevante. Isso aí, não. Você vai querer comprar porque você quer aquele bem. Você quer realizar aquele projeto. Você quer realizar. Foi essa venda desse cliente. Então não tem jeito. Você vai chegar lá e vai comprar o bem. Foi essa venda desse cliente. Foi essa venda que eu fiz. Propósito, ele não vai nem. Não é uma decisão só econômica. Tem a emoção. Tem a emoção ali. Esse cliente Então, que eu a atendi, realização, né? Então é importante muitas vezes a gente analisar por esse aspecto também, né? Com Como certeza. você falou, divórcio, casamento, mas hoje a gente vê um movimento muito grande também dos filhos solteiros, não é a maioria, né? Mas que quer morar sozinho. Então o cara parte para comprar o apartamentinho dele. Agora tem estúdios, né? O estúdio que era um tipo kitnet. Estão em alta. Em alta, é uma coisa assim que as cidades, né? Você vê que é uma moradia onde a pessoa não convive com famílias grandes mais. Um casal vive bem num estúdiozinho de 30 metros quadrados. De 30 metros quadrados. Entendeu? Por quê? Porque a vida dele é externa, é do lado de fora. Ele entra para dormir. É no trabalho, na academia, na faculdade e Principalmente no lazer no fim de semana. E durante a semana só chega em casa para descansar, tomar um banho, jantar, estudar um pouco e descansar. Você vai a São Paulo, você vê uma construção atrás da outra de apartamentos compactos. O Rio está fazendo retrofit de apartamentos compactos. O centro, no Reviver, é isso. Ele está transformando salas comerciais em moradias. Em moradia. Muito legal isso. Aqui do lado mesmo, Niterói está fazendo a mesma coisa, Você né? vê o Porto Maravilha ali, que é uma região... Niterói também, na Amaral Peixoto. Niterói, na Amaral Peixoto, o prédio antigo vai ser retrofitado. A prefeitura comprou. É isso. É região de praia, oceânica. Está fazendo na região oceânica. Então você vê o tempo inteiro esse tipo de construção. Então, esse volume de imóveis também, eu acho que muita gente compra, não está olhando muito para o juros não, sabia? Tem gente que, se cabe aquela parcelinha dentro do orçamento, ele compara com o aluguel, pelo menos esse aqui eu sou proprietário, né? Então o cara vai lá e acaba adquirindo. Essa é a principal analogia. Essa é a principal analogia. Se eu vou pagar um aluguel, é melhor eu pagar um financiamento, mesmo que seja mais longo, mas no final do dia é meu. De volta, né? É meu. Eu tô morando no que é meu. Vai ficar pelo menos pro meu filho. Vai ficar. É isso, né? É esse é o raciocínio. Pegando uma carona já na excelente pergunta do César e na melhor resposta me dada pelo Roberto. Boa. Esse Luiz é ótimo, né? Esse é fera. Vamos lá. Esse é fera. Tô aprendendo. Anos de podcast. Tô aprendendo. Daqui uns 10 anos, quem sabe? Tá fera. Roberto, é possível baixar a taxa de juros já contratados em um financiamento? Sim, Luiz, é possível. Essa é uma excelente pergunta. Muitas pessoas desconhecem, mas existe a portabilidade do financiamento imobiliário, tá? Hoje a Selic aí é 15%, as pessoas pegando financiamentos a 12% no banco, mas se você pensar que há 3 anos atrás a Selic estava 2%. Num outro cenário aí mais à frente, que a Selic esteja 9%, 10%, as taxas de juros deverão estar em 8%, 8,5%, numa suposição, né, para os próximos anos aí, você pode pegar a sua dívida, o seu financiamento que você tenha, por exemplo, no banco A, e levar ao banco B e falar, eu gostaria de trazer o meu financiamento para vocês aqui. E com isso você obter a taxa de juros mais baixa desse outro banco. Você porta a dívida. Você porta a dívida para o outro banco. Um banco que talvez tenha um spread menor. Que tenha um spread menor, que esteja um interesse na tua dívida, nessa dívida aí. Nessa tua carteira de crédito, entre aspas. Né? Porque exato. Ele vai passar a ser seu novo credor. Né? Ele vai ser o novo credor. Essa é a portabilidade de financiamento imobiliário. Informação sua. O mais o que o Carlos falou, que a pessoa quando já vai para comprar
na emoção e na razão e não se preocupa tanto com os juros, então temos aqui dois motivos para não pensar duas vezes. É isso. Porque imóvel valoriza, às vezes você vai visitar um imóvel, você gosta, fica apaixonado pelo imóvel. Ah, vou pensar. Uma semana depois fala pro corretor, perdeu o imóvel. Já foi, vendeu. já rápido. E imóvel Tem horas que vende, solução. tem horas que vem de uma semana para outra. Imóvel não é uma escolha puramente financeira, puramente econômica. Não para quem vai comprar o primeiro, né? É uma escolha de solução. Você está encontrando uma solução. Eventualmente, se você vai comprar um segundo para fazer um investimento, você pode, obviamente, refinar um pouco mais esse cálculo. Mas se você vai sair para morar perto do seu trabalho, para deixar, eventualmente, de morar com os pais, para começar uma vida nova, é uma escolha que está muito mais focada na solução do que no custo. Com certeza, com certeza. É isso aí, né? Então, são essas facilidades também que você falou, né, César? Próximo do trabalho. Pô, hoje em dia, dependendo... Pô, eu moro em Niterói, né? Quando eu tava morando ali em Caraí, eu já levava daqui mais ou menos uns 50 minutos. Uma hora para voltar, 2 horas por dia, ida e volta. Multiplica vezes 22 dias... é a quantidade de tempo que eu perco no trânsito. Agora eu tô morando mais longe ainda, né? Mas aí... Quase todo mais longe ainda, lá em Piratininga. Agora leva conseguiu me superar. Pô, mais longe. Mas o que acontece? Por que eu fiz essa mudança? Eu estava morando num imóvel, que a gente ainda tem um imóvel, mas, pô, uma noite terrível, muito barulho, rua barulhenta. Essa motozinha, lá em Piratininga também tem. Então, só que, pô, eu fui morar num outro bairro, apesar de ser mais distante, mas, pô, minha noite de sono lá é uma coisa incrível. Converge na solução. Né? Cara, legal. Tudo converge a qualidade de vida, então, né? Aí você, porra, entende? Eu durmo com a porta do apartamento de varanda aberta, tudo aberta, vem aquele barulho do mar. No outro também tinha isso, mas mais barulho do que barulho do mar. Então você acaba tendo uma noite de sono melhor. Eu venho mais descansado pro trabalho, engraçado, do que eu vinha antes. Pô. Você rende mais. Então, mesmo que eu gaste... mais, né? Eu sei que são, assim, coisas que a gente quer ficar perto do trabalho, não precisa ir tão longe, né? Mas se você conseguir aliar proximidade do trabalho, né? O seu imóvel próprio, você comprou aqui financiado e tudo, e também qualidade de vida é uma boa, porque você muitas vezes compra esses estúdios, cara, próximo do trabalho, mas aquilo é um caixote. Pô, eu entrei na casa de uma amiga essa semana, me mostrou a casa dela, os cômodos não tem janela, cara. Só de ter entrado para ver como era, eu saí de lá me sentindo mal. Falei, porra, aqui eu não ia conseguir ficar. Te dá entendeu? uma sensação de confinamento, né? Entra pela porta tem que ter pela janela. tem que ter ventilação, só tem uma porta. O quarto, né? Aí é de esperar, né? Falei, pô, horrível. Então, é o que eu digo, na hora de você comprar, tomar uma decisão como essa, o emocional conta pra caramba. Mas é importante que você respire, mesmo às vezes, uma semana depois perdi. Tem que respirar antes de tomar a decisão. Respira, oxigena, espera um pouquinho, não responde daquele minuto, não. Pede uma horinha, não precisa ser uma semana para não dormir bem. Mas dá uma respirada para você poder oxigenar e saber, estou tomando a decisão certa? Essa decisão é boa para mim? Eu vou conseguir arcar com essa responsabilidade, com esse financiamento? Porque muitas vezes você mesmo achando que tem uma boa renda por mês e tal, chega um determinado momento você vê que aquilo pesa tanto no teu orçamento, você não fez conta, não planejou. E eu vejo muita gente que tem uma renda muito boa devendo a banco, devendo a não a agiota, mas devendo a empréstimo bancário. Pega a declaração depois de ano do cara e fala, não é possível que o cara que ganha uma grana como essa esteja devendo, pegando empréstimo no banco. Mas tá, pô. Entendeu? É uma questão de organização financeira, né? É uma coisa emocional. Ele não quer diminuir a vida dele social e tudo mais para poder encaixar aquela renda ali dentro daquele projeto. Não, ele quer continuar levando a mesma vida com a prestação lá em cima. Então, vai aumentando. Muitas vezes a renda é muito boa. Às vezes a renda é boa, mas as escolhas de gastos são ruins, né? E aí você começa a ter esse ponto aí. E aí é importante esse cara ter assessoria de profissionais que possam ajudar ele na área do investimento, na área imobiliária, na área do seguro, para que ele tome decisões mais acertadas. Porque às vezes na área da emoção tu embarca, meu amigo, e depois você vai ver o prejuízo que você vai tomar. Tudo que você faz na emoção, o risco de dar errado é enorme. E o importante é entender o seguinte, que não é só uma solução para moradia, né? É uma solução econômica quando você diz no sentido que vai se adequar à realidade da tua renda. O Carlos lembrou muito bem isso. Quando você fala de
assumir um financiamento é um compromisso para 20 anos. Né? Às vezes o financiamento dura mais que o casamento, né? Então o casamento acaba e o financiamento continua, né? E aí como é que você faz? Então é importante você ter esse ajuste, e ninguém melhor que um especialista que já está nessas análises diariamente para conseguir te ajudar a olhar por outras óticas, né? Por outros espectros, né? Se você tiver dúvida, está na dúvida, procura um universitário, mas procura um universitário certo, naquela disciplina certa, né? Exatamente. Não vá procurar um universitário que não tem nada a ver com a disciplina que você está procurando, não. Exatamente. Tem que procurar um universitário aqui da Max Doctor, né? Exatamente. Procura um especialista de seguros, procura um especialista de finanças, procura um especialista imobiliário, procura um especialista de contabilidade que vai te orientar onde você realmente precisa. Né? Mais ou menos isso aí. Por isso aqui é um ecossistema de serviços, né? Você que é cliente nosso sabe que a Max Doctor é um ecossistema. Nós temos assessoria contábil, departamento pessoal, assessoria jurídica, assessoria imobiliária, assessoria em seguro de responsabilidade civil profissional, que é tão complicado de você contratar. Hoje nós temos essa assessoria aqui, né? Tem aqui o César Melo, que é o diretor da corretora, que é especializada nesse assunto e está aqui conosco exatamente para te ajudar. São essas triangulações, são essas costuras que a gente faz com serviços que a gente sabe que vai impactar de forma positiva na vida dos clientes que nós atendemos. Roberto, a gente sabe que quando você vai fazer um financiamento bancário, tem sempre regras, né? Sim. Aí uma pergunta que fazem muito: é preciso comprovar renda para pegar financiamento imobiliário? É preciso, Carlos, é preciso. Nesse aspecto aí os bancos são exigentes, você precisa de um imposto de renda, uma declaração de imposto de renda do ano anterior apresentada, do ano vigente, se for após abril, né? Ou do ano anterior, se você comprar antes do mês de abril do ano corrente, e aí você tem que apresentar essa declaração de imposto de renda, que é a sua renda formal, né? E você também tem um critério que eles não deixam você se endividar demais, né? Tem um limite da tua renda que você pode comprometer para essa parcela de financiamento. Geralmente isso gira em torno de um terço da sua renda. Entendi. Mas você acha, por exemplo, que ter relacionamento com o banco, movimentar conta, cartão de crédito, tudo por lá, ajuda a você obter o financiamento imobiliário? Ajuda, mas ajuda a conseguir taxas melhores quando você tem um relacionamento mais estreito com o teu banco, com o teu gerente, com o teu banco. Ajuda a ter uma taxa melhor, ele briga efetivamente mais pela tua taxa e aí você, cumpridas as exigências que os bancos pedem para que você financie, você pode conseguir uma taxa melhorzinha nesse banco. Eu quero lançar um desafio para você, Roberto. Pode fazer. No próximo podcast que a gente vai fazer na próxima semana ou em breve, você fazer um levantamento dos bancos e quais são as taxas que normalmente eles trabalham no financiamento imobiliário. Eu acho bacana isso, até porque em breve, para o cliente saber. Nós vamos estar atendendo você aqui como correspondente bancário da Caixa Econômica Federal. E em breve a gente está com esse convênio sendo ativado, nós vamos te avisar. Então, se você precisar de uma boa assessoria, inclusive para você obter o financiamento através da Caixa Econômica Federal, você vai poder fazer aqui através da Max Imóveis. A gente vai poder te ajudar muito com isso, né? Então, seria legal no próximo podcast você trazer essas informações. Sugiro até que vamos trazer. Vamos dizer para você quais são os bancos e quais são as taxas praticadas que vai te ajudar a procurar o banco com a melhor taxa imobiliária. Assim como o Luiz recebeu um desafio no podcast passado, tenho certeza que ele já anotou ali, que ele vai trazer para você também sobre consórcio de imóveis. Isso aí. E aí, quem é que vai agora? Eu tenho uma pergunta, e aí eu estava. Já recebeu um desafio. Agora vamos ver o que vem pela frente agora. Aí, pô. Mas a vida é feita de desafio. É isso aí. É isso que eu gosto. E aí, entendendo um pouco dessa dinâmica e até entendendo um pouco mais contigo, né, a gente entende que, então, essa concentração bancária, ela, de certa forma, ela vai te dar uma percepção melhor do banco, né, de como é que você está operando, quanto você tem investido, quanto você gasta, o quanto você tem de parceria junto com o banco. Isso, obviamente, vai fazer com que ele te enxergue como um cliente potencial para esse produto de crédito imobiliário. Agora, a gente sabe também
que tem toda uma análise, né? Você tem uma análise do imóvel, né? Obviamente vai se fazer uma vistoria, vai um time de engenharia para ver se realmente o imóvel está sendo financiado, tem o valor equivalente ao que está sendo vendido, enfim, tem todo esse acompanhamento. Se tem o mesmo valor, se está bem. Exato. E agora, e a pessoa que tem uma restrição no CPF, ela consegue financiar? Como é que é essa dinâmica dessa análise para quem tem uma restrição no CPF? Olha, isso aí, César, isso aí é uma questão que impacta negativamente na obtenção do financiamento imobiliário. Eu imaginei. Infelizmente, quando a gente tem uma restrição no CPF, isso impacta negativamente mesmo, tá? Então a pessoa, via de regra, não consegue financiar. Inviabiliza. Então ele tem que resolver a questão da restrição. Isso aí, depois vai ao banco e solicita novamente uma reanálise do crédito. Faz todo sentido. Tá? Às vezes você tem uma dívida, a pessoa tem uma dívida e aí faz um acordo para pagar aquela dívida que se estendeu por um tempo, aí o valor cresceu, aí ela faz um acordo, paga menos naquele acordo para quitar, mas às vezes fica com consequências desse acordo que ela fez para quitar a dívida. E aí você tem que procurar alguns canais, o Registrato no Banco Central, você tem que procurar esses lugares para se regularizar, para que você possa pleitear o seu financiamento novamente e ter sucesso na obtenção dele. Limpar o teu nome. Limpar o nome mesmo. Ficar com crédito ok, para poder ser elegível novamente a um financiamento bancário. Exato. Legal. Eu fico imaginando, né? Fazendo essa triagem, essa filtragem, né, que tem que fazer mesmo, o CPF. A gente já vê bastante pessoas aí com inadimplente, perde o imóvel, entra em busca e apreensão. Imagina se não fizesse. Me lembrado. É um risco também, não só para o banco, mas para todo o sistema da habitação, né? Porque se o sistema ele tem que rodar como uma engrenagem, né? Se a partir do momento que uma parte começa a não pagar, você começa a limitar também a possibilidade do banco de fazer novos financiamentos, né? Porque ele começa a gastar recurso, tempo e investimento para poder receber e dar continuidade àquela engrenagem, né? Então, quanto maior a inadimplência, obviamente maior vai ser a taxa, o spread que o banco vai cobrar para poder financiar. Né? E não interessa para o banco, né? Ter inadimplência, desfazer retomar um imóvel, né? Nada disso interessa ao banco. Né? O banco interessa emprestar e ter o financiamento sendo honrado até o final, né? Para poder concluir a entrega do bem, né? Entregar o bem, conceder a quitação daquele bem para o cliente que comprou e seguir para um novo empréstimo para um novo cliente. Exato, que o banco vive disso, né? O banco vive de receber juros, não de receber imóvel. Né? Exatamente. Então, isso, é um facilitador dessa solução da aquisição de um imóvel. Muito bom. Porque baseado nessas informações de inadimplência ou não, aí que as imobiliárias e os administradores de imóveis, né, vão se basear para saber até onde pode ir o sarrafo das exigências para aquela pessoa ali estar adquirindo esse... Exatamente. Você vê nos Estados Unidos, quando você teve a crise do subprime em 2008, foi exatamente isso. Você teve uma redução dos critérios de financiamento, né? E isso fez com que... alavancou demais a obtenção de crédito. Exatamente, né? O mercado. Então, no final do dia, se tinha tanta demanda por imóvel e tanta oferta de financiamento que o sistema colapsou. Né? Então, quando você começa a olhar isso, os bancos hoje estão muito mais atentos a isso, né? Porque o banco ele precisa... tem que ser criterioso, né? Ele precisa fazer essa análise criteriosa para manter o sistema de financiamento saudável, né? Roberto, excelente. Vamos lá. Dá para fazer uma conta rápida de como seria a sua prestação dando uma entrada mínima de 20% parcelando em 30 anos? Dá sim, Luiz. Eu costumo ter uma regrinha em mente e eu costumo passar essa regra para os clientes que eu oriento, né? Você tem um percentual em cima do saldo devedor que normalmente gira em torno de 1%, 1,1%, 1,2% do saldo devedor. Então, suponhamos que você tenha comprado um apartamento de 800 mil e tenha dado 300 mil, tá? 200 mil em FGTS e 100 mil em recursos próprios. Então você deu 300 mil de entrada e financiou 500 mil. Esses 500 mil são o seu saldo devedor.
De 500 mil de saldo devedor, 1% de 500 mil são 5 mil reais. Então você vai ter uma prestação em torno de 5, 6 mil reais. E vai ter e como você tem que ter uma renda do triplo da prestação, você vai ter que ter uns 15 a 18 mil de renda para assumir uma prestação de 5 mil reais. Basicamente é uma conta que fica fácil de fazer, tá? 1% do saldo devedor é o que você vai ter de prestação e uma renda de 3 vezes esse valor da prestação, tá? Uma dica que eu costumo dar para os meus clientes. Pô, legal, Roberto. Esse podcast ele trouxe muita informação à tona, né? São coisas que normalmente elas ficam assim obscuras, né? Você vai ao banco, o gerente quer sempre dizer que o produto dele é o melhor que o do outro e acaba deixando de te dar algumas informações tão importantes como essas que a gente trouxe hoje aqui. Mas eu queria que, se fosse possível, cheguei agarrou até a hora de falar, se você fosse possível, você dar um exemplo, por exemplo, de valor de saldo devedor e mais ou menos o valor que esse mutuário que pegou o financiamento estaria pagando por mês. Exatamente. Sim. Inclusive, se possível, qual é a renda mínima que ele deveria ter para ele conseguir esse financiamento na rede bancária? Na rede bancária. Vamos fazer uma conta aqui. Um imóvel de 1,5 milhão, tá? Você vai comprar um apartamento de 3 quartos, com uma suíte, 2 vagas de garagem, na zona sul de Niterói, por exemplo, em Caraí. E aí você pensa num valor aí de 1,5 milhão, por exemplo, desse imóvel. Se você der 30% de entrada, pegando 450 mil. 500 mil, né? 450, 500 mil. Vamos arredondar para 500 a entrada. Você vai ter um saldo devedor de 1 milhão de reais. Essa prestação vai gerar em torno de... A prestação que você vai ter que assumir vai gerar em torno de 1% desses 1 milhão de reais, que vai ser 10 mil reais. E você vai ter que ter uma renda de 30 mil, 35, 40 mil para suportar, comprovada, para suportar essa... Durante todo o tempo do financiamento. Durante o tempo do financiamento. Esse é o exatamente. Porque se você diminuir a sua renda no longo do financiamento, você vai ter dificuldades de pagar. Com certeza. Você vai ter dificuldade de pagar. Mas você sabe que muitas pessoas perdem algumas oportunidades, né? Você sabe que muita gente fica passando imóvel de um para o outro naquele famoso contrato de gaveta. Sim. Eu tenho uma informação fresquinha sobre o contrato de gaveta. Isso é um risco, mas também pode ser uma oportunidade. Exato. Por que oportunidade? Eu vou dizer um caso que aconteceu comigo aqui, né? Tá chegando ao final do podcast, mas eu quero contar. Eu fui comprar um imóvel lá em Niterói, há muitos anos atrás, e na época eu dei um telefone celular, o cara estava me passando o apartamento num contratinho de gaveta, né? É claro que eu ia passar pro meu nome, né? Mas ele já era o quinto com um contrato de gaveta. Eu falei para ele, o imóvel valia na época, acho que 65 mil reais. Hoje, nem o imóvel de casa popular você consegue comprar com esse valor, né? E aí, eu falei, era uma grana. Eu tinha, acho que 19 mil guardado, eu não esqueço isso. E tinha um telefone celular, aquele tabletão, né? Um light, alguma coisa, que valia mais uns 5 mil reais, aquele telefone, naquela época. E aí eu ofereci para ele, ele topou, fechou, então eu dei lá uns 22, 23 mil no total, a soma, né? Era 65 mil. Eu lembro que tinha uma dívida ainda de 45 mil no banco. Eu falei, eu não gosto, comigo tem que ser tudo certinho. Eu não vou ficar com contrato de gaveta. Peguei o contrato de gaveta, fui até a Caixa Econômica. O imóvel, ele devia ter ali, eu acho que uns 10, no máximo 15 anos de construção. Cheguei na Caixa Econômica e falei, olha, eu vim aqui, quero passar esse imóvel pro seu nome. E aí o gerente da parte imobiliária falou assim, que bom que o senhor vai passar pro seu nome. O senhor sabe, né? Tem um desconto de 40% para você transferir esse saldo pro seu nome. Eu falei, cara, caiu do céu. Então, o imóvel que eu ia financiar lá em 15 anos, em 5 anos eu financiei o saldo devedor. Claro, eu não ia falar nada pro cara que me vendeu, não que eu seja desonesto. Ele me vendeu naquela condição. 20 mil, 20 e pouquinho, e eu te passo o contrato de gaveta. Eu peguei. Aí eu fui passar pro meu nome. Me deram 40% de desconto no saldo devedor. Se você não tivesse essa iniciativa de agir do jeito que você... Correto, né? Consciência, Não, correto. Porque tem gente que não. Vou ficar com os contratos de gaveta aqui e tal.
pô, rapaz, olha só que descontão foi aquele, Muito né? bom, Mas também tem muito muita bom. coisa errada, né? O cara que vende o imóvel no contrato de gaveta para mais de uma pessoa, 2, 3, 4. Então é importante você vezes tomar cuidado com esse tipo de operação. Que aí é Eu não, na verdade. mesma hora que eu peguei o contrato, eu fui lá em seguida na Caixa Econômica verificar se aquilo estava ok, e falei, quero passar pro meu nome. E fiz aquela transferência e recebi, cara, que desconto foi aquele? Falei, pô, caiu do legal céu, pra né? caramba. É igual Muito um legal. negócio desse. É como se eu tivesse praticamente não pago o imóvel. Porque o que eu paguei, eu recebi de desconto no refinanciamento. Incrível aquilo. Falei, pô, Muito eu dei legal. muita sorte, né? Foi uma sorte, né? É. Mas... E, Carlos, eu gostaria, se você me permitir, eu gostaria de fazer um gancho aí na questão do contrato de gaveta. Por favor. Saiu uma decisão há 2 anos atrás, é só um complemento aí nessa questão, nessa situação, né? Que às vezes algumas pessoas se encontram nessa situação e a gente, como tá batendo um papo aqui para esclarecer pessoas, né? Tirar dúvidas, né? Tem uma decisão já na justiça. Na justiça lá na terceira instância, né? Não sei exatamente se foi do STJ, que estabeleceu a adjudicação compulsória extrajudicial. Você hoje que tem um imóvel na situação de um contrato de gaveta e tem algumas peculiaridades que devem existir para que você possa fazer essa transferência. Você faz isso em cartório, você precisa ter um imóvel em contrato de gaveta. Se a pessoa tiver desaparecida, por exemplo, você não tem mais contato, não consegue localizar o ex-mutuário que figura como proprietário do imóvel ainda, você consegue fazer a escritura do imóvel para o seu nome e levar essa escritura ao registro de imóveis para transferir a propriedade do imóvel para o seu nome efetivamente. E Isso o nome é chama-se adjudicação compulsória extrajudicial. Você precisa de um advogado e comparecer a um cartório. Mas você sabe que só tem uma preocupação em relação a isso, que talvez seria legal aí, mais um lance para você... Pra gente falar mais. O que acontece. E se esse mutuário estiver com restrição bancária? O desaparecido. Ele está com o nome sujo. Ele está com um registro no Serasa, no SCP. Como é que funciona isso? Seria isso legal. aí a gente pode fazer uma pesquisa. Agora, mas eu acho que no próximo podcast que eu vou marcar. Vamos trazer esse assunto. Informação. Boa provocação. Você que está assistindo, que tem esse caso, comprou algum imóvel com um contrato de gaveta e não consegue transferir para o seu nome, acompanha a gente que o próximo podcast, que vai ser em breve, você vai tomar conhecimento do que fazer. Excelente. Isso aí. Muito legal. Excelente provocação. Bom, gente, nosso podcast aqui sobre imóveis, né? A compra de imóveis é um bom negócio ou não, está chegando ao final. Eu queria aqui convidar aqui aos convidados que deem uma palavra final para vocês, uma mensagem importante para a gente encerrar com nota 1000 aqui, esse podcast que foi enriquecedor. Eu estou saindo daqui hoje com mais conhecimento do que eu entrei. Muito obrigado a vocês, hein? Muito bom, muito bom. Quem César? Eu vou ser o último, o penúltimo. O último vai ser o Carlos. Eu acho que Eu vou ser o último. tem uma frase muito legal, eu acho que está muito em linha com o que a gente está conversando aqui, né? Enfim, da necessidade de você comprar um imóvel, da solução que o imóvel é para sua vida. Então, se você realmente tem interesse de comprar um imóvel, está buscando essa solução, essa frase é muito bacana, eu não sei quem é o autor, mas diz o seguinte: obstáculo é tudo aquilo que você vê quando você tira os olhos do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é comprar um imóvel, não fica preocupado com juros, não fica preocupado com essa questão de legalização, que isso tudo especialista que a gente tem aqui vai conseguir te orientar. Realiza o seu sonho, para de olhar para os obstáculos e chega no seu objetivo. Eu acho que essa é a mensagem final aqui. Muito legal, César. Muito legal, bacana. Eu quero dizer aqui, compactuar com a mesa, que eu saio daqui muito satisfeito, entendeu? De ter participado desse podcast. Legal. Só veio enriquecer o meu conhecimento, entendeu? E vamos embora. A vida é feita de sonhos. Cada vez que você realiza um sonho, você passa a sonhar um outro. E vamos embora. E assim vamos. Assim é a vida. A vida é feita de realização de sonhos. E quem não sonha não realiza, né? Tem que criar os objetivos todos os dias. Quem não sonha não realiza. Não realiza. Isso aí. Quem não sonha, Mas não sonhar com os realiza. pés no chão, né? Porque sonhador demais, eu acho Não que pode ser sonhador Tem demais. que ser aquela pessoa que realiza. E eu acho legal o que você falou também, porque quem sonha consegue projetar esse sonho, tem mais chance de realizar, materializar aquilo que você... Mas tem que projetar aquilo todos os dias, né? Todos os dias. Depois eu vou contar um pouco mais disso no próximo podcast, uma história bacana disso, porque tem que deixar você também, Roberto, falar, e depois eu finalizo aqui.
Tá, é isso aí. Bom, eu falei bastante, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês que estão nos assistindo, que assim, de improviso, né? Não pensei em nenhuma mensagem especial agora pro fim desse podcast, mas de improviso eu queria dizer a vocês. Posso falar para vocês, tá aí. Vocês estão me vendo, vocês estão me vendo. É um prazer olhar diretamente a vocês aí. E eu me coloco aqui à disposição, tá? Eu, como diretor da Maxi Móveis, e toda a nossa equipe aqui do grupo Maxi Doctor, que é esse ecossistema gigantesco aqui, nós nos colocamos à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês possam vir a ter sobre imóveis e dizer que eu sou apaixonado por imóveis, me encontrei na corretagem há pouco mais de 15 anos atrás, me descobri na corretagem depois de ter passado por vários outros tipos de trabalhos e sou um entusiasta dos imóveis e espero que vocês também sejam, tá? Ou passem a ser conosco aqui com a nossa assessoria, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Valeu, Roberto. Bom, eu vou finalizar de novo com uma frase aqui, vou parafrasear Martin Luther King. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje, mas siga sempre em frente. Carlos Marinho. Até a próxima, gente. Bom, isso aí, beleza.